Como eu tinha falado na abertura da live, do futebol brasileiro mesmo, nós só tivemos um jogo, né, que foi o Botafogo contra o Pachuca. E acontece que o Botafogo foi eliminado aí de maneira precoce na Copa Intercontinental, né, no Mundial de Clubes. O último Mundial que acontece nesse formato, né, e o Botafogo entrou aí nessa fase de, entre aspas, quartas de final. Se passasse pelo Pachuca na quarta, jogaria nesse final de semana a fase de semifinal, para depois, no dia 18, ter a final com o Real Madrid. Real Madrid que já está classificado direto para a final. Mas o time do Botafogo teve aí esse jogo que foi ruim. E aí a gente entra também na questão dos jogos do Botafogo. Vou abrir aqui o gol para mostrar aí as datas e mostrar o rojão que foi para o Botafogo nesse final de temporada. Mas que, de pronto, o Arthur Jorge, né, o treinador do Botafogo, já tinha falado que não era para ninguém tentar criar nenhum tipo de justificativa ou desculpa pelo jogo que o Botafogo deixou de apresentar. E o Botafogo foi mal, realmente, na partida. Tem algumas situações que envolvem isso, e a gente vai falar sobre isso também agora, mas que ele não quis também ficar se escondendo atrás de alguma desculpinha ou nem nada. Disse aí, eles foram bem, nós não fomos bem, e ganharam, e enfim, foi o que aconteceu, né? Então, dito tudo isso, né, acho que saúde, o Botafogo realmente fez um jogo ruim. Eu vou trazer a minha opinião sobre isso também daqui a pouco, mas que o Botafogo vem de uma sequência muito intensa, não só de quantidade de jogos. Em novembro, o Botafogo fez 6 partidas, né? E várias delas foram muito desgastantes. Além de jogar também nesse começo de dezembro. Então, no intervalo aí do dia 5 de novembro até o dia 11 de dezembro, que foi 1 mês e 6 dias, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas. No intervalo aí de 36 dias, né? Então, é uma sequência muito pesada para a equipe do Botafogo, e que não só fisicamente isso pesa, com viagens. O Botafogo jogou, só uma sequência mais recente, jogou em casa contra o Vitória, depois foi para São Paulo jogar contra o Palmeiras, um jogo extremamente desgastante. Um jogo em que, contra o Vitória, o Botafogo ali teve 3 empates seguidos, né? Cuiabá, Atlético e Vitória. 3 empates seguidos que deram ao Palmeiras a liderança do campeonato. Então foi jogar em São Paulo uma partida pesada contra o Palmeiras. E que essa partida aí o Botafogo jogou de maneira exemplar. E conseguiu vencer o Palmeiras na casa dos caras, abrindo 3-0 e retomando a liderança. Depois joga uma final de Libertadores em outro país, né? Viaja para a Argentina para jogar essa final de Libertadores. Depois volta para o Brasil, mas vai para o Rio Grande do Sul jogar contra o Internacional, outra final, né? E depois volta para o Rio de Janeiro para jogar outra final, o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Depois viaja para jogar no Catar, né? Atravessa continentes para jogar no Catar contra a equipe do Pachuca. E você vê aí que é um jogo mais decisivo que o outro. Então, não só fisicamente, e a viagem também, eu vi algumas pessoas, o Barbosa, zagueiro, né, reclamando, se não me foi, acho que foi ele, reclamando do ônibus, do avião que eles pegaram. O avião do New England Patriots é ruim, ele dizendo, reclamando lá do conforto que não tiveram durante a viagem, que é uma viagem longa. E para um time que tá tão desgastado quanto o Botafogo, uma viagem longa assim, desconfortável, atrapalha muito, né? Atrapalha o descanso, a recuperação dos atletas. Então, nesse jogo até, contra o Pachuca, o time do Botafogo não entrou nem com os principais jogadores. Almada não entrou, Salvarino não entrou, né? Vários outros jogadores não estiveram desde o início. E o Botafogo sentiu muita dificuldade. E aí, quando
entram seus titulares, entram seus principais jogadores, já tá perdendo e ainda toma um 2-0 logo depois, é muito difícil de correr atrás. Mas essa daí também foi uma questão da equipe do Botafogo, que teve não só uma sequência fisicamente muito desgastante, mas mentalmente também muito desgastante. Você fica com a cabeça pesada, né, velho? O estresse, né? A pressão que você tem de jogar diversas partidas em sequência de maneira decisiva ali é muito desgastante. Psicologicamente para os jogadores também. E dá pra ver que o Botafogo se saiu muito bem dessa sequência. Conseguiu o título da Libertadores e o título brasileiro. Então foi uma sequência mesmo que pesada fisicamente e psicologicamente. O Botafogo se comportou de maneira exemplar nessa reta final. O único problema foi o Pachuca. O único problema foi o Mundial de Clubes, onde o Botafogo vacilou. E vacilou porque alguns jogadores estavam bastante desgastados. Mas é o último jogo do ano, caralho. Na verdade, foi o último jogo do ano. Então, você não, né? O time do Botafogo poupou alguns jogadores. E aí? Poupou pra quê? Agora os caras estão 100% fisicamente nas férias. Tá ligado? Então, eu ia pra aquele discurso. Galera, eu sei que tá todo mundo cansado, mas a gente precisa entrar nessa partida pra ganhar. A gente precisa entrar nesse jogo como o time dominante. Precisa entrar agora contra o Pachuca e botar o peru em cima da mesa, porra. Dizer que quem manda é a gente. E não foi isso que aconteceu. O time do Botafogo entrou com uma equipe alternativa, que, tudo bem, pode ser até uma equipe boa, mas não é tão boa quanto a equipe principal do Botafogo. E aí, você desde o início deixa o Pachuca jogar melhor. E aí coloca os seus principais jogadores lá no segundo tempo para tentar mudar a partida, sendo que desde o início do jogo foi difícil o Botafogo entrar na partida. O Botafogo não entrou no jogo. Quem entrou no jogo mesmo foi o Pachuca, e o Pachuca entrou e jogou muito bem, né? Do começo até o final, o Pachuca foi a melhor equipe em campo, né? E demonstrou isso no resultado. O resultado traduziu o que a gente viu de atuação das duas equipes. E aí o Pachuca foi um time que jogou melhor, né, do que a equipe do Botafogo, mas que exatamente por essa ausência dos principais jogadores, talvez se o Botafogo tivesse colocado seus principais jogadores, mesmo que para jogar só o primeiro tempo e no intervalo tirasse para não estourar os caras, né, o Botafogo iria entrar com mais qualidade técnica. E aí estaria em campo, né, dentro de campo e jogando mais. Então, assim, quando você deixa o Pachuca jogar, gostar do jogo, aí o time já chega grandão, meu irmão. O time já cresce no jogo. E aí, pra você abafar isso, já é mais difícil. E para o Botafogo, que não tinha entrado bem em campo, mesmo entrando seus principais jogadores, para eles, quando entrarem, mudar o time e melhorar o time, também é difícil, principalmente já depois de já estar perdendo, tá ligado? Então, acho que foi uma estratégia, né, tentando poupar alguns jogadores, pensando que ganharia de qualquer jeito, né? O Botafogo poupou seus jogadores e pagou o preço, né? Então, assim, acho que foi uma decisão equivocada do Botafogo de poupar os seus principais jogadores no início da partida, porque poupou os caras para entrar de férias. Poupou os caras na última partida do ano. Então, assim, também é muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, dizer, tá errado porque perdeu, né? Se tivesse ganho, a gente teria dito, pô, foi foda, poupou os jogadores e tal, conseguiu passar de fase, mas não foi isso que aconteceu. Então, agora a gente sabe que foi uma decisão equivocada, certo? Mas que tem toda essa trajetória aí da equipe do Botafogo de ter tido uma sequência muito pesada, vários jogos um em cima do outro, todos com caráter decisivo, que atrapalhou não só fisicamente, mas psicologicamente também. Os caras não tiveram nem tempo de comemorar, né, os títulos. Comemora, tipo, aí campeão, levanta a taça, vai jogar o brasileiro. Aí campeão brasileiro, levanta a taça, vai jogar mundial, tá ligado? Então, tiveram nem tempo pra comemorar, pô. Mas, enfim, achei equivocada a decisão, né, e se mostrou aí que acho que não valeu a pena poupar os jogadores, né.
Poderia ter colocado aí seus principais jogadores, jogado melhor lá no primeiro tempo, encurralado um pouco mais o Pachuca, não tendo deixado os caras tão à vontade para jogar, e poderia ter tido um resultado diferente se tivesse utilizado seus jogadores titulares. Poderia ser a mesma coisa? Também, mas, enfim, acho que agora é fácil também a gente comentar isso, mas que se demonstrou uma decisão equivocada do Botafogo não ter entrado com seus principais jogadores. Mas, enfim, eliminação precoce, mais uma, né, dos brasileiros aí no Mundial.